Livro do profeta Oséias, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: No princípio da palavra do Senhor, por meio de Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. E foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse o Senhor: Põe-lhe o nome de Gisriel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisrael sobre a casa de Gel, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Gisrael. E tomou ela e concebeu e deu à luz uma filha. E disse Deus: Põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas de tudo lhe tirarei. E depois de haver desmamado a Loruama, concebeu e deu à luz a um filho. E Deus disse: Põe-lhe o nome de Lo-Amim, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Amém, meus amados? Com base nesta palavra, o texto nos fala a respeito do profeta Oséias. Profeta esse escolhido por Deus para ser profeta em Israel. Foi o escolhido de Deus para profetizar em Israel. Deus havia levantado vários profetas, porém muitos ali não conseguiram levar de fato a mensagem que Deus havia enviado, porque o povo de Israel era uma nação predestinada a pecar, era uma nação que vivia sob o domínio da sua carne, sobre o domínio das suas vontades. E diz a palavra do Senhor que Oséias, ele pregou em Israel no meio do reino do norte, no reino do norte, os seus dias mais difíceis, governava o reino do norte, o rei Jeroboão II. Foi o rei que mais governou em Israel, em Samaria, Israel, por 41 anos. Foi também reino mais próspero. O reino do norte foi um período de paz interna e também nas fronteiras. Então, o período em que Jeroboão governou em Israel e Samaria foi um período de paz, tanto no reino do norte, quanto no período houve paz interna e houve paz externa, ou seja, não houve guerra nesse período. Ou seja, em questão de paz, havia paz no sentido que não estava havendo guerra e não estava havendo brigas, revoltas. Porém, o povo de Israel estava voltado totalmente, profundamente no pecado, esquecendo do seu Deus. Diz a palavra do Senhor que o reino do sul também era um tempo de prosperidade. Então, no reino do norte havia prosperidade e também no reino do sul havia prosperidade. Estava todo mundo tranquilo, prosperidade financeira reinava naquele lugar. Porém, havia-se a queda espiritual, apostasia espiritual, ou seja, o povo estava bem, estava tranquilo, mas a sua vida espiritual estava em declínio. E diz a palavra do Senhor que no reino do sul havia prosperidade, porque governava homens como Uzias, Jotão. Infelizmente, também estava Acais. Quem era Acais? Acais foi um dos reis também de Israel. Acais era filho de Acabe e Jezabel. Portanto, Acais também andou conforme os seus pais. No meio ali desses dois reis, desses dois governantes, que eram Uzias e Jotão, eles estavam tranquilos, mas no meio deles havia Acaías, que era filho de Acabe e Jezabel. Eles não estavam andando conforme a vontade do Senhor. Sempre tem um para estragar a situação, né? Então, no caso aqui, estava esse Acaias, mas também no governo de Ezequias, foi um tempo de prosperidade no reino do sul, ou seja, então os dois reinos estavam vivendo um tempo de prosperidade. Porém, depois da morte de Jeroboão II, o rei
o reino de Israel entrou em processo de decadência progressiva, decadência, conspiração, de assassinato de reis. Ou seja, começou a cometer coisas que fugia dos princípios moral e ético de uma sociedade. E ali houve o processo da decadência da progressiva de conspiração de assassinatos de reis, ou seja, começaram ali a matar alguns reis. E uma corrida apostasia espiritual. O pecado, sobre o pecado sem limite, ou seja, eles começaram a entrar em decadência espiritual, onde ali se cometia todo tipo de pecado sem limites, ou seja, não estava nem aí para o Deus de Israel, não estava temendo nem a Deus, nem tampouco aos homens. E diz o texto que nesse conjunto do reino do norte, diante do poder político e econômico, todo o caos social, econômico, moral e espiritual que tomava conta do reinado em toda a nação, eles buscavam socorro e ajuda. Eles buscavam socorro e ajuda ou seja, eles estavam buscando socorro e ajuda estrangeira, ou seja, eles começaram ali buscar ajuda estrangeira, esquecendo do seu Deus. E nós sabemos que as demais nações não tinham o Deus de Israel como seu Deus. O Deus deles era Deus pagãos, era Baal, Astarote, Azera, era diversos deuses, menos o Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel. E ali Israel entrou em declínio espiritual, entrou em crise política, entrou em crise econômica pós passar todo esse reino de paz de Jeroboão. Depois eles entraram em declínio moral, espiritual, político e ético. Então Israel começou a pedir ajuda a outras nações. E nós sabemos que o povo de Israel não pode pedir ajuda a nenhuma nação, não pode se misturar. Por quê? Porque eles têm o seu Deus como seu Deus. Mas nesse caso aqui, Israel estava tão perdido espiritualmente, estava em declínio espiritual, que eles esqueciam que existia um Deus verdadeiro. Eles esqueciam do seu Deus e foi buscar ajuda a outras nações. Foram pedir ajudas estrangeiras. E diante de tudo isso, quando eles se humilharam ali para outras nações estrangeiras, as outras nações começaram a oprimir Israel, porque eles entendiam que eles não estão buscando o seu Deus, e estão buscando ajuda em nós, estão buscando ajuda com a gente. Então nós vamos aqui pegar esse povo, fazer deles nossos escravos, vamos fazer deles aqui, vamos oprimir esse povo. E assim estava acontecendo. Perceba que o cenário, que todas as vezes que Israel esquecia do Senhor, ia buscar fazer as suas próprias vontades, iriam buscar seus próprios interesses, entrava em pecado, em declínio espiritual. Todas as vezes que Israel agia dessa forma, o próprio Deus entregava eles à mercê, deixava eles quebrar a cara, deixava eles se frustrarem, deixavam eles andar de qualquer maneira. Por quê? Porque eles tinham, quando Israel buscava a presença do Senhor, eles tinham Deus como seu escudo, como seu protetor, como a sua fortaleza. Mas quando eles queriam andar conforme as suas vontades, Deus deixava eles para lá, abandonava eles. Não é que abandonava, deixava eles fazer o que eles queriam. E não foi diferente nessa época, nesse período aqui, da época do profeta Oséias. E diz a palavra do Senhor que a busca que eles vão ter na política externa, como isso, vão fracassar. Eles vão fracassar. Lá no capítulo 13, deixa eu só ler com vocês aqui. No capítulo 5 e 3... No capítulo 5 e 13, quando Efraim viu sua enfermidade, Judá sua chaga, subiu Efraim à Síria
E enviou o rei Jarebe, mas ele não poderá sarar-vos, nem curar-vos a vossa chaga. Ou seja, os dois reinos aqui, que era o reino de Efraim e Judá, eles entraram ali em decadência espiritual tão terrível que eles começaram a ter enfermidades, eles começaram a passar por situações difíceis, ou seja, então eles começaram a pedir ajuda a Efraim e a Síria. Eles começaram a pedir ajuda a essas... Efraim subiu a Síria, começaram a pedir ajuda à Síria e enviou o rei de Jarebe, ou seja, pedindo ajuda para que eles pudessem curar a sua chaga, para que eles pudessem sarar as suas enfermidades, como se eles pudessem ter recursos. Eles estavam tão cegos espiritualmente que eles esqueciam que o Deus de Israel era o Deus que curava, que o Deus de Israel era o Deus que sarava, que o Deus de Israel era o Deus que podia fazer por eles. Eles esqueciam, e assim não é diferente com o homem que esquece que existe um Deus. O homem que esquece de Deus, ele vai passar por opressão, por sofrimento, vai muitas vezes cair enfermo, muitas vezes vai sofrer. Por quê? Porque ele tem Deus como seu Deus, mas não quer buscar a Deus, então ele vai começar ali a sofrer. Então todas as pessoas que esquecem de Deus, ele começa a sofrer. Ele começa a sofrer porque acha que sozinho vai conseguir resolver as coisas. E eu te digo uma coisa: o homem sem Deus é para nada presta. O homem sem Deus, ele não serve para nada. Diz a palavra do Senhor que a única solução que Israel tinha era se voltar para o seu Deus. Era buscar ajuda em Deus, não em terceiros. Não buscar ajuda em nações pagãs. Não buscar ajuda em nações que não honravam a Deus. Não tinham o Deus de Israel como seu Deus. Então eles entendiam que na força política, na ajuda estrangeira, as coisas ficariam tão difíceis no reino de Judá, em Israel, que eu chamo a atenção. Que eu chamo a atenção aqui no capítulo 4, 1 e 2, que diz assim: só permanece a perjurar ou mentir, o matar, o furtar ou adulterar, fazem violência, um ato sanguinário e segue imediatamente ao outro. Ou seja, a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanece o perjurar e o mentir, o matar e o furtar e o adulterar. Ou seja, eles estavam tão mortos espiritualmente que eles começaram ali a se matar, a adulterar, a furtar, a fazer coisas que desagradavam a Deus, que desonravam a Deus. E detalhe, o pecado de Israel estava tão grande, tão tamanho, que estava atingindo até ou seja, estava atingindo até a terra. O que é isso? Estava atingindo a terra. Diz a palavra do Senhor que até os peixes dos rios estavam morrendo. Olha que coisa. O pecado de Israel estava tão terrível diante de Deus que estava mexendo até na ecologia, que até os peixes dos rios morriam. Ou seja, o pecado estava tão podre que a terra daqueles dias estava toda contaminada, que as águas não suportavam e os peixes morriam. Olha o tamanho da gravidade do pecado do povo de Israel. E o capítulo 4, versículo 6 vai nos dizer o seguinte: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ou seja, o povo de Israel estava sofrendo, estava passando necessidades
agora enfermos, agora até as águas estavam matando os rios, os peixes estavam morrendo por causa que lhe faltava conhecimento. O povo de Israel se esquecia tanto de Deus, que eles não tinham mentalidade, a cabeça deles estava totalmente cauterizada, eles não tinham entendimento, eles não tinham sabedoria, eles não se lembravam do Deus de Israel, eles não se lembravam o quanto Deus havia feito por eles, o quanto Deus guardou, livrou, abençoou Israel outrora, e eles estavam nesse declínio espiritual, e de uma tal forma que o próprio Deus, né, através ali de Osés, ele disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ou seja, portanto, eles me rejeitaste, eu também os rejeitarei. Ou seja, o povo estava numa situação que ao olhar para Israel espiritualmente, nós vimos aquela nação fracassada nos dias do profeta Oséias. Como eu citei, que até a ecologia também estava em crise. Ou seja, o habitat está em crise. A atmosfera toda estava em crise. Como eu citei, toda a atmosfera física estava em crise, que os peixes estavam morrendo. Portanto, o profeta Osés foi denunciar essa crise toda. Ocorre do fato da falta de conhecimento de Deus, onde eu citei aqui, que o povo padecia porque lhe faltava conhecimento. Então o profeta denuncia também que não há conhecimento. Deus levantou o profeta Osés para profetizar que não havia entendimento, não havia conhecimento, não havia inteligência no meio do povo de Israel. O povo estava cauterizado, a mente totalmente cauterizada, estava totalmente cegos diante do seu pecado. Porque aqueles que são responsáveis para ensinar a palavra de Deus não estão ensinando a palavra de Deus. O povo estava perecendo por falta de conhecimento. Não é diferente nos dias de hoje. Hoje em dia nós temos diversos homens e mulheres que estão ali anunciando a palavra, mas poucos são aqueles que querem ouvir, poucos são aqueles que querem ouvir e obedecer essa palavra. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Quem for entrando, vou entrando, curtindo e compartilhando. A palavra do Senhor diz que o povo estava rendido à embriaguez. Ou seja, o povo estava rendido à imoralidade sexual. Não tem como prosperar e adquirir conhecimento, não tem condições de discernir, não tem condições de entender a verdade e colher a verdade, porque o povo vivia na embriaguez espiritual, vivia na imoralidade sexual, vivia na imoralidade, na idolatria, no pecado, na blasfêmia. O povo vivia pecando e fazendo coisas que não agradavam a Deus. Não é diferente nos dias de hoje. Hoje, quantas são as pessoas que estão no mesmo caminho? Hoje, quantas são as pessoas que andam errante por aí, como se não existisse um Deus, como se não existisse um juízo, como se não existisse um Senhor que irá julgar todos na face da terra. O povo estão vivendo como nos dias de Noé, casam e dão-se em casamento, casava-se e dava-se em casamento. O povo estão dessa forma, casando e dão-se em casamento, separando, vivendo a vida promíscua, errada, pecando, vivendo, não respeita mais a aliança matrimonial, vive em pecado, vive em adultério, vive em prostituição, vive fazendo coisas que desagradam a Deus. E quantas são as pessoas que estão no mundo hoje vivendo desta maneira? Então, naquela época, Israel se encontrava também desta mesma forma, vivendo como se não existisse um Deus, como se o Deus que existisse para eles naquele momento era o Deus de Baal, era o Deus pagão, era o Deus que levava esse povo a declínio espiritual. Ou seja, não era um povo que, quando eu citei aqui no capítulo 6, que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, ou seja, Deus ele não quer um povo religioso. Deus ele quer, ou seja,
Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Ou seja, Deus quer um povo fiel a Ele, obediente a Ele. Deus não quer um povo religioso. Deus quer um povo que ame e o adore. Deus não quer que você viva em sacrifício. Deus quer que você viva em obediência. Deus quer obediência. Deus quer que você viva uma vida correta diante do Senhor. Perceba que a instabilidade do povo de Israel estava gritante. A instabilidade, tanto espiritual, quanto moral, quanto física, quanto ecológica, quanto religiosa, estava totalmente havendo um desequilíbrio em todas as áreas possíveis. O povo andava desequilibrado, o povo andava sem... Parecia uns loucos, parecia que não tinha massa cefálica na mente, na cabeça, parece que não tinha uma mente pensante. O povo andava conforme os seus desejos carnais, e os seus desejos carnais estavam cegando o seu entendimento, cegando a sua visão, cegando a mentalidade humana. O povo estava se comportando como loucos. E por quê? Porque o pecado estava tão tamanho que eles parece que não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Era um povo que parece que estava... uma criança muitas vezes tinha mais mentalidade do que um adulto. Porque os adultos estavam no pecado, em contaminação espiritual. Ou seja, a palavra do Senhor diz que o povo vivia e andava num mundanismo. Ao se misturar com os povos pagãos, ao se misturar com deuses pagãos, ao se misturar e pedir ajuda estrangeira, ao se misturar com pessoas que não tinham o temor de Deus, que não conhecia o Deus de Israel, esse povo andou de forma inútil, viveram conforme as suas paixões carnais, viveram conforme uns desequilibrados. E diz a palavra do Senhor que esse povo se corromperam de uma tal forma, lá no capítulo 9, deixa eu ler aqui com vocês, versículo 9, esse povo se corrompeu de tal forma que muito profundamente se corromperam, ou seja, muito profundamente se corromperam. Eles se corromperam além do normal. Ou seja, eles não estavam com a sanidade mental boa. Eles estavam agindo como uns loucos. Eles estavam agindo como uns desgarrados. Eles estavam agindo como uns profanos. Eles estavam agindo como o povo do mundo agia. Como o povo das demais nações agia. E diz a palavra do Senhor que estava acontecendo aquela apostasia. Ou seja, o povo estava se inclinando a se afastar de Deus. Quando é convidado a se voltar para Deus, ninguém quer. Ou seja, o povo... Quando algum profeta anunciava que eles precisavam voltar para a presença do Senhor, que eles precisavam se converter, eles não queriam. E ali Deus levantou o profeta Oséias para ser profeta em Israel. Porque eles estavam adorando a outros ídolos. E diz a palavra do Senhor que o declínio espiritual de Israel chegou ao ponto de fazerem imagens de fundição. Todo esse pecado qual eles estavam cometendo, eles começaram a não só adorar, como fazer. Estavam fazendo imagens para adorar, para fazer oferta em sacrifício aquelas imagens. E eles começaram ali a fazer imagens de bezerros. E começaram a se prostrar diante dessas imagens, começaram a adorar esses deuses, essas imagens. E diz a palavra do Senhor que Deus já tinha enviado profetas e eles não escutaram os profetas, eles mataram os profetas. Ou seja, Deus havia enviado outros profetas, mas eles mataram os profetas. Eles perseguiram os profetas até matar eles. Agora Deus vai levantar Oséias.
não para trazer mensagem para a nação, olha só, mas para ser a mensagem para a nação. Ou seja, Deus não levantou o profeta para dizer assim diz o Senhor, não. Deus levantou o profeta para ele ser a mensagem para Israel. O que quer dizer com isso? Ele mesmo ia ser a própria mensagem para Israel. Já que Israel havia matado os demais profetas anteriores e não queria se voltar para Deus, então Deus levanta Oséias para levar a palavra, não para levar a mensagem, mas para ele próprio Oséias ser a mensagem para Israel. E como que seria isso? Eu te digo, a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 1, onde eu li, dizendo que o princípio da palavra do Senhor por meio do Oséias, disse, pois o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Então a palavra do Senhor diz que o próprio profeta foi a mensagem para Israel. O profeta vai encarnar a mensagem que precisa ser transmitida a Israel. E o que Deus manda o profeta Israel fazer é o seguinte: porque o povo de Israel estava sendo infiel diante do Senhor. Olha só o que Deus mandou o profeta Oséias fazer. Deus falou para o profeta: Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e casa com ela. Ou seja, Deus ordenou que o profeta Oséias fosse até dentro de uma taberna, uma casa de prostituição naquela época, e ali pegasse uma mulher de prostituições e tomasse ela por mulher, casasse-se com ela. Como assim? Como assim que Deus iria enviar um homem de Deus para casar com uma mulher prostituta, uma mulher que não temia a Deus, uma mulher que vivia conforme a sua carne pecaminosa, se deitava com diversos homens, se prostituía por dinheiro? Como assim que Deus ia fazer? Pois foi o que Deus ordenou, foi uma ordenança de Deus. O profeta Oséias, sendo homem de Deus, teve que entrar ali dentro de uma casa de prostituição, pegar uma mulher, onde essa mulher chamava Gomer, e casar-se com ela. E agora você imagina a luz com as trevas juntos, sendo casados. Como que ia ser isso? Deus permitiu que Oséias casasse com a mulher que tinha se deitado com milhares de homens. E Deus permite isso? Bom, nos dias de hoje, certamente não. Mas naqueles dias Deus permitiu porque, como eu citei, a mensagem que Deus ia usar o profeta Oséias para profetizar em Israel seria que ele, o profeta Oséias, seria a própria mensagem. Como que nós vamos entender isso? Ou seja, então Oséias foi lá, pegou essa mulher, casou com ela, o nome dela era Gomer. Diz a palavra do Senhor que Gomer, a vida de Gomer refletia o estado espiritual de Israel. A vida de Gomer, de prostituições, refletia o estado de Israel naqueles dias. Israel estava como Gomer, se prostituindo, indo com direção a outros deuses, se prostrando a outros deuses, se vendendo para outros deuses, adorando a outros deuses, fazendo imagens imagem de Deus, ou seja, estava como Gomer diante de Deus, espiritualmente, estava agindo como uma prostituta. Israel estava como uma prostituta diante de Deus. Portanto, Gomer aqui vai se transfigurar em um papel da prostituta que era Israel, ou seja, Deus fez com que o profeta Oséias casasse com essa mulher e ele casou. Ele teve
que eu não sei se ele recebeu essa ordenância de bom grado. Imagino que ele relutou ali, como assim, eu não sou casado e agora eu vou ter que me casar, em vez de eu casar com uma moça pura, uma moça virgem, eu vou ter que agora me casar com a prostituta para fazer a vontade de Deus. Pois Oséias obedeceu a ordem de Deus, porque assim Deus ordenou. Oséias vai até a uma mulher de prostituições e casa-se com ela. E ali ele escolheu Gomer. Diz a palavra do Senhor que esse homem casando, e Oséias era o profeta em Israel. Oséias era um homem conhecidíssimo em toda a província de Israel, em todas as cidades de Israel. O profeta Oséias era o profeta escolhido, onde o rei de Israel, naquela época que estava reinando ali, era o rei Jeroboão. Era o profeta dos dias de Oséias. Então todos ali sabiam quem era Oséias. E todos ali, me imagino que houve uma falácia, um falatório, umas falas de murmurações entre Israel. Como assim o profeta Oséias casou com a prostituta? Como assim? Ele tinha que casar com a moça virgem, ele tinha que casar com a mulher direita, porque ele era o homem de Deus. Mas como ele estava obedecendo a voz do Senhor, ele foi ali e casou com aquela mulher. E ao casar com aquela mulher, ele não só se deparou apaixonado por ela, após ele casar com ela, ele se apaixonou por ela. Por quê? Porque ele era o homem de Deus, ele nunca teve outras mulheres. Então, Gomer foi a única mulher que ele teve. Então, ele se apaixonou por ela e ele entendia que ela era sua esposa. Só que o que ele não sabia, ou sabia, claro que Deus havia revelado a sua mensagem para ele, ele se apaixonou por ela de uma tal forma que ele passou por muito sofrimento, humilhação e vergonha, digamos assim, diante de todo Israel. Porque Gomer, diz a palavra do Senhor que após ele ter se casado, ele ter se casado com ela, passou algum tempo Gomer engravida. A Bíblia vai dizer dessa forma: e ela concebeu e lhe deu um filho. Ou seja, de fato, este filho, o qual ela concebeu, de fato era filho do profeta Oséias. E Deus disse, foi o próprio Deus que deu os nomes dos 3 filhos do profeta. E disse o Senhor: põe-lhe o nome de Gisrael. O que significa Gisrael? Porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisrael sobre a casa de Geu, e farei cessar o reino da casa de Israel. Ou seja, Gisrael significava Deus dispersa, ou seja, Deus abre mão, larga de mão desse povo, abandona Israel, porque Israel estava como a prostituta Gomer. Ela estava andando conforme uma prostituta, pecando, levantando ídolos e fazendo coisas que desagradavam a Deus. Ou seja, esse filho de fato era de Oséias. Porém, diz a palavra do Senhor que, passando-se algum tempo, ela concebe novamente e deu à luz a uma filha. E diz assim, tornou ela a conceber. É o mesmo que dizer, tornou ela a cair em prostituição. Mesmo estando casada com Oséias, ela caiu em prostituição novamente. Não respeitou o seu marido. Então a Bíblia diz que tornou a conceber e deu à luz a uma filha. E disse Deus: põe o nome de Lo-ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer da casa de Israel. E tudo lhe tirarei. Lo-ruama significa a desfavorecida, ou seja, Israel não era mais favorecida, era desfavorecida. Deus não estava mais com a mão abençoando Israel. Deus estava agora com fazendo justiça em Israel,
fazendo Israel pagar pelos seus pecados. E ali, a segunda filha de Osés significava a desfavorecida, que era o mesmo que significava Israel estava sendo desfavorecida, estava sendo rejeitada por Deus. A prostituta estava sendo rejeitada por Deus. E diz a palavra do Senhor que depois de haver desmamado Lo-ruama, concebeu e deu à luz a um filho. E disse Deus: põe-lhe o nome de Lo-ammi, porque vós não sois mais meu povo, nem eu serei o seu Deus. Ou seja, todos os nomes dos filhos dos profetas significavam um estado espiritual de Israel. O primeiro estado era que Deus tinha dispersado. Gisrael significava que Deus tinha dispersado Israel. Não ia deixar Israel andar conforme as suas pernas, digamos assim. E a desfavorecida, que é Lo-ruama, e agora concebia mais outro filho. Esse último filho de Gomer era de fato filho de prostituição, não era de Oséias. E aí, ou seja, não era de Osés, tanto é que Deus disse: vós não sois meu povo, e eu não sereis o seu Deus. Esse era o significado do terceiro filho de Oséias. Ou seja, vós não sois mais a minha nação, e eu também não serei mais o seu Deus. Ou seja, Deus deixou Israel andar à deriva, deixou Israel entrar, já que eles estavam em pecado, agora eles iriam pagar o preço dos seus erros, dos seus pecados. E diz a palavra do Senhor que o estado que Israel estava era o estado também da mulher de Osias. A mulher de Osias, ela, pouco tempo, no terceiro filho, ou no segundo filho, ela já começou a voltar para o âmbito de prostituição. Essa mulher já começou a sair de casa, voltar a altas horas. Essa mulher começou a ir embora. De fato, ela foi embora e largou Oséias com as 3 crianças. Essa mulher começou a não só envergonhar Oséias, como também mostrar o estado espiritual de Israel. Ou seja, cada vez que Oséias andava nas ruas de Israel, eu imagino que todas as pessoas perguntavam quais era o nome dos filhos. E aí ele dava esses nomes, que era Gisrael, Lo-ruama e Lo-ammi. E o povo ficava sem entender. Como assim? Que nome é esse que você deu aos seus filhos? Que nomes horríveis. Que nomes sem nexo. E aí ele falava, é assim. Os nomes significam, cada nome desses meninos significa o estado que se encontra Israel. E é o juízo que virá sobre Israel. Então os filhos de Osés, como eu citei a princípio, que o próprio Osés seria, a vida de Osés seria a própria mensagem a Israel. Deus não iria mais falar, levantar profeta para apontar. Não, Deus fez ali com que a vida de Osés se tornasse a própria mensagem para o povo de Israel. E mesmo diante dessa situação, o povo continuou pecando, continuou falhando, continuou vivendo conforme o seu pecado. Diz o texto que no capítulo 1 e 10, a parte B, diz assim: vós sois filhos do Deus vivo. Grande desejo do Altíssimo é ter filhos gerados pelo Espírito Santo, para que eles tenham uma natureza divina. Mas o povo de Israel, ele se esquecia de Deus e se voltava para a idolatria, para a prostituição, para a construção de imagens, e fazia tudo que desagradava a Deus, de forma que até a natureza estava sofrendo por causa do pecado de Israel. Os peixes estavam morrendo. A ecologia estava sendo abalada. A terra, a estrutura da terra naqueles dias estava sendo abalada. Olha a gravidade, o tamanho do pecado de Israel, a ponto de mexer na estrutura
terrestre, na estrutura ecológica. E diz a palavra do Senhor que Gomer, depois de ter sido casada e amada por Oséias, Gomer volta à antiga vida de prostituição. Sem amor, carinho ou pudor, ela abandona o marido para viver com os amantes. E assim era o estado de Israel. Gomer, ela deixou Oséias com seus 3 filhos e voltou para a prostituição. Voltou para viver sua vida errante, para viver a vida com seus amantes. E diz a palavra do Senhor que essa esposa e mãe ingrata é a nação de Israel. Gomer simbolizava a nação de Israel, perdida em suas transgressões. O Altíssimo havia se casado espiritualmente com o povo de Israel. Ou seja, Deus era o marido de Israel. E Oséias era o marido de Gomer. E a vida do profeta seria a própria mensagem. Ou seja, o próprio Deus espiritualmente era o marido do seu povo e assumindo os termos da união com o marido. Ele cumpre de forma perfeita e fiel o seu papel, dando à nação a numerosa população, terra fértil, boas colheitas e riquezas. Mesmo diante de tudo isso, Deus ainda estava abençoando Israel na colheita, em terra fértil, em riquezas e proteção e muitas vitórias. Porém, o povo não queria adorar a Deus. Mesmo diante de todas essas dádivas, sendo próspero, boa terra fértil, colheitas, o povo não voltava essas dádivas para Deus. Pelo contrário, falava que quem estava abençoando a terra era Baal. E Deus não aceita, Deus não dá a sua glória a ninguém. E diz a palavra do Senhor que Israel, de vez de agradecer a Deus por todas essas bênçãos, eles atribuíam essas dádivas aos ídolos, a Baal. E diz a palavra do Senhor que decida como um dia em que nasceu. A palavra do Senhor diz que, voltando-se Gomer para a antiga vida de prostituição, ela não só se prostituiu, como se vendeu para Baal, se tornando ali uma prostituta de Baal. Ou seja, Gomer estava agora se prostituindo 3 vezes mais. Ela estava com a vida totalmente destruída, moralmente, espiritualmente, simbolizando o estado de Israel. Diz a palavra do Senhor que uma mulher ao se comportar naquela época, uma mulher ao se comportar dessa forma, sendo ela casada e voltando-se, traindo seu marido ou entrando numa vida dessa de prostituições, era por lei daquela época, por lei, que aquela mulher fosse apedrejada. Que ao pegar essa mulher dessa forma, em ato de prostituição, de adultério, ela estava adulterando e prostituindo. Adulterando porque ela era casada e prostituindo porque ela se encontrava mesmo no âmbito de prostituição, vendendo o seu corpo. E diz a palavra do Senhor que ela estava nesse declínio espiritual. E diz a palavra do Senhor que quando a mulher era pegada nesse ato, ela deveria ser morta, apedrejada. E como que eles faziam naquela época? Quando uma mulher cometia esses atos de adultério ou prostituição, eles pegavam essa mulher, vestiam ela com tipo uma camisola da época, uma veste fina, mostrando a sua nudez, diante de todos os homens, diante de todo Israel, e começava a lhe tacar-lhe pedra, e começava a jogar pedra até a morte daquela mulher. O certo era também apedrejar os homens que se deitavam com ela, né? Olhando nossa visão de hoje, o certo era também esses homens que se deitavam com essas prostitutas também ser apedrejados. Mas infelizmente era só as mulheres que recebiam a culpa. Porque o prostituto ali, ao meu ver, não era só ela, eram todos os homens que se deitavam com ela. Então, se eles também estavam cometendo o ato de prostituição, eles também deveriam ser apedrejados. Mas, infelizmente,
a corda só arrebentava para o lado das mulheres. E diz o texto que aquela mulher, ela, segundo as tradições da época, a mulher adulterava, ficava seminua antes de ser apedrejada, para que sua vergonha fosse exposta. Era o destino de Israel, exemplificado em Gomer. Se antes a esposa do profeta apresentava sua beleza por meio de vestidos e acessórios que usava, ao ficar despida, perderia toda a sua formosura e principalmente a sua honra. Essa era a ilustração eficaz, pois mostrava que a pior nudez diante de Deus não é o corpo, e sim o da alma. Olha que coisa tremenda. Ou seja, diante de Deus, a pior nudez não é o nosso corpo. E a palavra do Senhor diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que aquele que destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então, para Deus, a nudez não é só o nosso corpo. A nudez é da nossa alma. A nossa alma, ela tem que estar pura diante de Deus. A nossa alma tem que estar serena diante de Deus. Tem que estar branca como a neve diante do Senhor. Mas nesse caso aqui, Israel estava sendo simbolizada como a prostituta, como Gomer. Então, Israel estava sendo para ser apedrejada, seminua para ser apedrejada. E diz o texto que, no sentido espiritual, o pecado despe o ser humano da sensatez, dos valores, da fé e da salvação. Aquele que está preso nos grilhões dos pecados está exposto à calamidade. E diz o texto que, por causa do pecado, de toda essa apostasia espiritual, de todo esse declínio espiritual de Israel, as bênçãos de Israel estavam sendo retidas. Deus queria abençoar a nação, Deus queria honrar a nação, Deus queria prosperar a nação, mas devido ao seu pecado, as suas bênçãos estavam retidas. E diz o texto que, assim como a prostituta Gomer encontraria dificuldade para ser cortejada e possuída por seus amantes, Israel encontraria dificuldade em seus caminhos. O Altíssimo declara que removeria os favores que havia concedido ao seu povo. No lugar dos benefícios, deixaria obstáculos. Ou seja, Deus ainda estava mantendo as bênçãos, mas o Senhor ia tirar as bênçãos e ia deixar agora Israel passar todo tipo de dor e necessidade. Deus ia fazer com que a terra parasse de produzir. Deus ia fazer com que as coisas dificultassem para Israel, fossem dificultadas para Israel. O Altíssimo declara que removeria favores que havia concedido ao seu povo, no lugar dos benefícios, deixaria obstáculos. Assim Israel não alcançaria seus objetivos. O propósito de Deus era despertar o arrependimento e não destruição à nação. O caminho para encontrar os amantes, ou seja, os ídolos, ficaria cheio de espinhos. E diz mais o texto, com a invasão assíria, com isso Israel veria a nulidade. Melhor maneira para uma pessoa reconhecer os seus erros que experimentar o fundo do poço. Deus permitiu que Israel se encontrasse no fundo do poço. Deus permitiu que Gomer se encontrasse no fundo do poço. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live. Não estou vendo ninguém curtindo a live, nem sei se vocês estão aí, gente. Vão curtindo e compartilhando. E diz a palavra do Senhor que, levada ao deserto, como uma mulher infiel, ficaria longe de sedução e dos seus amantes. E seria restaurado. Ou seja, Gomer se encontrava agora num declínio, estava totalmente destruída. Gomer se encontrava totalmente aprofundada no pecado, se prostituindo diante de Baal, se prostituindo diante das imagens de Baal. Diz o texto aqui no 16, naquele dia diz o Senhor, tu me chamarás meu marido e não mais chamarás meu Baal. Ou seja, essa mulher, Deus queria que Israel chamasse ele
de meu marido, e ele queria chamar Israel de minha esposa. Mas não era assim que estava acontecendo. Pelo contrário, Israel estava num declínio totalmente espiritual, levada, moralmente destruída, assim como Gomer. Gomer estava destruída moralmente, espiritualmente, fisicamente. Pensa numa mulher que estava destruída, porque ela voltou. O primeiro estado dela, o segundo estado dela era pior do que o primeiro. Gomer agora se encontrava totalmente destruída. Antes ela prostituía em um casebre, agora Gomer se prostituía nas próprias ruas. Ou seja, totalmente destruída ali, ela era violentada, agredida, destruída totalmente. E diz o texto aqui no capítulo 3, que diz que o Senhor me disse, vai outra vez, Deus ordenou para que Oséias fosse atrás de Gomer. E disse o Senhor, vai outra vez a uma mulher amada de seu amigo, contudo adulta, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses, ame os bolos e as uvas. Comprai-a para mim por 15 peças de prata, e o homer e meio de cevada, e meio homer de cevada. Ou seja, Gomer agora estava tão destruída que ela estava para ser escrava, e ela sendo escrava agora ela seria vendida. Ou seja, olha o estado que Gomer, ao deixar sua casa, seu marido e seus filhos e se voltar novamente para a prostituição, ela agora estava nessas condições, destruída fisicamente, moralmente, espiritualmente, e agora escrava. Estava sendo levada para ser escrava. E diz o texto que, passando Oséias pela rua, se deparou ali com aquela mulher. E ele, ao olhar para ela, ele percebeu que era Gomer. Ele viu que era Gomer. Imagine a vida desse profeta ali em Israel, sendo ali olhado pelas outras pessoas como o profeta que tem a esposa prostituta, o profeta que tem a sua esposa que se deita com outros homens, o profeta que tem os seus filhos que não se sabe se são seus filhos, o profeta que tem uma esposa que o envergonha, o profeta que tem a sua mulher que se deita com vários homens, o profeta que tem a sua mulher agora sendo prostituta de Baal, o profeta, esse possivelmente eram os títulos que Oséias recebia. Olha o estado de humilhação, olha a humilhação que esse profeta passava, olha a humilhação que esse profeta vivia naqueles dias de Israel. Meus amados, se vocês não curtirem a live, o TikTok, ele vai derrubar a live. Vocês têm que curtir a live para que o TikTok envie a live para outras pessoas. Vão curtindo e compartilhando a live. Então, ou seja, o estado que se encontrava Gomer refletia sobre a forma como o povo via Oséias. Então, o profeta que tinha sua mulher como prostituta. E agora ali aquela mulher estava deitada no chão, toda moralmente, fisicamente, o seu semblante estava todo destruído. Apática, seca, magra, toda machucada, descabelada, toda horrível. E algemada, sendo ali leiloada, quem comprava mais que levava, quem pagava mais que levava, ou seja, era uma escrava, amarrada ali como escrava. E diz o texto que Oséias, ao passar por aquela praça, viu ali a sua mulher. E agora aquela mulher, e ela havia abandonado ele há meses, há dias, e agora ela se encontrava ali como uma mercadoria na praça, sendo vendida por preço de escrava. E Oséias, ao se deparar com ela ali, ele olhou para aquela mulher e no fundo, no seu íntimo, ele ainda a amava. E olha só o que o profeta Oséias fez. Pegou aquela mulher e começou a oferecer dinheiro, porque ela estava sendo leiloada. E diz a palavra do Senhor que ele comprou Gomer. Foi batida a sentença
no leilão, na oferta que ele fez ali. Então Gomer foi comprada por 15 peças de prata e um homer e meio homer de cevada. Ou seja, olha o preço da mulher. 15 moedas de prata era o preço daquela prostituta que era Gomer. E ali Oséias pegou aquela mulher, comprou ela e levou ela de volta para sua casa. Olha a vergonha desse homem andando pelas ruas de Israel. Imagina que no meio daquela praça de escravos se encontrava parte ali do povo de Israel, ali comprando escravos, e todos ali vendo o profeta pegar aquela mulher que era um carrasco, não valia de mais nada, e todos vendo ele pegar ela, comprar ela e levá-la de volta para casa. E assim é Deus quando olha para a nação de Israel. Ou seja, a nação de Israel se encontrava como essa prostituta Gomer. Se encontrava totalmente destruída, moralmente, espiritualmente. Não tinha entendimento, não tinha Deus como seu Deus. Se encontrava totalmente destruída. E Deus olhou para Israel novamente. E mesmo diante de todo esse caminho terrível que Israel trilhou, Deus ainda olhava para Israel com olhar de amor. Eu quero te dizer que nessa tarde, que mesmo você se encontrando, você que não conhece a Deus, se encontrando como Gomer, se encontrando como a situação de Israel, na sarjeta, no pecado, na lama, na destruição, andando conforme os desejos da sua carne, andando conforme os desejos do seu coração, vivendo conforme os desejos da sua carne, vivendo e adorando a outros deuses. Eu quero te dizer que mesmo você estando nesse estado caótico e espiritualmente, eu quero te dizer que Jesus te ama, que Jesus tem uma nova vida para você, que Jesus quer te tirar dessa vida de prostituição que você está vivendo, que Jesus quer te tirar dessa vida de vergonha que você está vivendo, que Jesus quer te tirar dessa vida escassa que você está nela, que Jesus quer te tirar dessa vida de podridão que você está nela, que Jesus quer te tirar dessa vida de idolatria que você está nela, que Jesus quer te tirar da sarjeta, Jesus quer te tirar desse lamaçal do pecado, Jesus quer te libertar, Ele quer salvar a tua vida, Ele quer trazer uma nova esperança para você, Ele quer mostrar que Ele te ama, mesmo você não querendo, mesmo você não querendo Ele como seu Deus. Ele te diz nessa tarde que Ele te ama, Ele te chama, Ele te escolheu, porque Ele é amor, Ele tem vida nova, Ele quer te tirar dessa vida difícil que você vive, Ele quer restaurar a tua comunhão com Ele, Ele quer trazer trazer você de volta para a casa do Pai, Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer te libertar, homem, Ele quer te libertar, mulher, Ele quer tirar você dessa vida miserável que você vive nela, essa vida que só vive pecando, prostituindo, mentindo, adorando a outros deuses. Deus quer tirar você desta vida, Deus quer libertar você, Deus quer te transformar, Deus quer trazer vida, esperança para você nessa tarde. Ele tem o melhor para a tua vida. Abandona esses teus caminhos de horror, abandona esses caminhos errados, abandona essa vida que você vive, abandona o pecado, abandona as drogas, abandona a bebida, abandona a prostituição. Saia desse caminho, porque Deus tem vida para a tua vida, Deus tem o melhor para ti. Ele quer te salvar, homem, Ele quer te salvar, mulher, que Deus possa salvar vidas nesta noite, nessa tarde, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa restaurar a tua vida. Recebe essa palavra da parte do Senhor, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Assim como Moisés resgatou a sua mulher daquela vida de prostituição, daquela vida de escravidão, Jesus, Ele te restaura, Ele quer te restaurar a tua vida hoje, mas tão somente se entrega, se volta para o Senhor hoje, porque Ele tem vida eterna para você. Ele quer salvar a tua casa, a tua família. Deus quer tirar você desse estado de vergonha que você vive. Deus quer tirar você dessa escravidão que você vive. E assim Deus fez, usando o profeta Oséias para mostrar
a Israel que mesmo eles estando em pecado, mesmo eles vivendo daquela forma, o Senhor ainda, se Israel se humilhasse, voltasse para o Senhor ainda olharia para Israel. E assim o Senhor levou a sua mensagem através da vida, da própria vida do profeta Osés, através da vida de Osés. Ele foi a própria mensagem sendo explícita, falada ali, mostrada para todo o povo de Israel. E mesmo assim, o povo, mesmo Oséias tendo uma esposa dessa forma, o povo ainda tinha temor diante de Oséias, porque ele sabia que ele era um homem de Deus, que ele estava ali obedecendo a voz de Deus, mesmo ele tendo uma esposa dessa forma, tendo uma mulher que não honrava ele e não honrava o seu Deus. Mesmo assim, o povo de Israel via em Osés que de fato ele era um homem de Deus, que de fato Deus estava usando Osés, a vida dele, para relatar o estado de Israel. Osés sofreu muito tendo uma mulher dessa forma. Deus também, ele chora ao ver você longe dos caminhos dele. Deus também, ele se entristece ao ver você esquecendo das bênçãos que ele já te fez, dos livramentos que ele já te deu, das vitórias que ele já te entregou. Deus também muitas vezes se entristece, mas eu quero te dizer, se volte para o Senhor hoje. Abra o teu entendimento. A palavra do Senhor diz que meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Volte a lucidez, volte para o Senhor teu Deus, se converta dos seus maus caminhos e se entrega ao Senhor. Busca ao Senhor, se volte para o Senhor, que Ele tem vida eterna para a tua vida. Então, ou seja, Deus, ele fez esse ultimato, foi dado, um ultimato foi dado ao povo, ou seja, se volte para o Senhor, porque eu quero restaurar a comunhão com Israel, eu quero restaurar a comunhão com meu povo, porque eu sou o Deus de Israel, eu amo Israel, mesmo Israel se esquecendo de mim, mesmo Israel se voltando para o pecado, mesmo Israel não tendo o temor que eu quero que Israel tenha, mas eu o amo, eu quero reconciliar com Israel, eu sou marido, eu quero reconciliar com a minha esposa. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus usou o profeta Oséias para trazer essa mensagem, que era a sua própria vida em totalidade diante de Israel, para que Israel se convertesse, se voltasse para Deus. Que Deus possa abençoar todos. Ouça o que eu estou te falando. Não vem falar, eu quero abra uma mensagem para mim. Eu estou pregando a palavra. A palavra de Deus está sendo anunciada. A palavra de Deus está sendo pregada. Quando eu prego aqui, eu prego de modo geral. Eu não vou intitular a pessoa, eu prego de modo geral, quer ouça ou deixa de ouvir. Eu estou pregando e falando que é preciso se converter, que é preciso se arrepender, que é preciso se voltar para Deus, que é preciso sair deste caminho de pecado, que é preciso sair desse caminho de prostituição, que é preciso você sair desse caminho de adultério, que é preciso você parar de pecar, que é preciso você sair desse caminho de alcoolismo, das drogas. Não adianta você querer bênção de Deus se você não quer o Deus da bênção. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus só vai abençoar quem se voltar para Ele. Ah, mas Deus ele é amor, mas Ele é fogo consumidor, Ele é justiça. Eu quero te dizer que Deus ele vai dando corda para o homem, mas quando ele está vendo que o homem não se volta para Ele, não se converte, Deus deixa você ir. Quando você quebrar a cara e tiver com a vida lá no pó, lá na sarjeta, e aí você vai lembrar que Deus falou, que Deus usou, que Deus falou que era para mim sair dessa vida, era para mim sair dessa vida de pecado, de horror. Mas eu quero te dizer que se tão somente você se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, se arrepender de toda a sua alma, o Senhor te perdoa. De você pedir perdão dos seus pecados, se voltar para Deus, o Senhor te perdoa. Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Deus, Ele tem vida eterna.
Mas se você só quer buscar, lê para mim. Não, estou pregando de modo geral. A mensagem é para todos que entrarem na live. Que é ouça ou deixa de ouvir porque são casas rebeldes. Ou se volta para Deus, ou não tem bênção de Deus para a tua vida. Não tem vitória para a tua vida. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas se você não quer, Deus ele não vai te obrigar. Deus ele quer salvar todos, mas se você não quer, Ele deixa você à vontade. Segue sem Cristo. O homem sem Deus, eu quero te dizer, meus amados, que o homem sem Deus, ele para nada presta. O homem sem Deus, ele não passa de uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento pode levar. O homem que não tem Deus como seu único Deus, ele não serve de nada. A sua vida é como nada. Mas o homem que se volta para Deus, que entrega os seus caminhos ao Senhor, que entrega toda a sua vida, toda a sua casa nas mãos do Senhor, esse sim vai alcançar favor diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que o sol nasceu para todos. A diferença é como passar pelo vale. Luta, o crente passa, o ímpio passa. A diferença é como passar pelo vale. A diferença é como passar pela prova. A diferença é como passar pelas lutas. O homem que não teme a Deus, que não anda com Deus, ele passa as lutas sozinho. Mas aquele que serve a Deus, que busca a presença de Deus, ele passa as lutas glorificando o nome do Senhor, tendo Deus como sua fortaleza, tendo Deus como seu refúgio, tendo Deus como seu provedor, o Deus que guarda, o Deus que livra. E eu quero te dizer nessa tarde, você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, volta hoje para a presença do Senhor. Você que se encontra afastado, ou você que ainda não conheceu esse Deus e quer servir esse Deus maravilhoso, que é esse Jesus que salva, liberta, batiza e leva para o céu. Esse Jesus, ele te ama, ele te chama, ele tem vida eterna, ele tem vida nova para você. Ele quer te salvar. Então você nessa tarde que quer entregar sua vida a Cristo, estaria orando por você. Você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, também estaria orando por você. Porque quando aceitar Jesus é mudança de vida, aceitar Jesus é mudança de postura, de comportamento, de atitude, de vida. É ter uma nova vida com Cristo. Se pecava, não peca mais. Se prostituía, não prostitui mais. Se roubava, não rouba mais. Se matava, não mata mais. É ter uma nova vida com Cristo. Se mentia, não mente mais. Aceitar Jesus é mudança de vida. Mudança de postura, de comportamento, de atitude, de fala. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, a sua vida passa a estar sobre a proteção divina. O homem que está no mundo, ele leva a vida sem Deus. Ele anda sozinho, mas aquele que está em Cristo, ele nunca anda sozinho. Ele está com o Senhor. Ele está guardado, firmado em Deus. Ele está com a sua vida em Cristo. E eu quero te dizer nesta hora, se volte, aceite a Cristo, muda de vida, volte para os caminhos do Senhor, ou aceite o Senhor como único e suficiente Salvador da tua vida. Amém, meus amados? E que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Que Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês.